Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025, e nosso amigo Nathan LaRue está conosco. Bem-vindo de volta, Laith. LaRue joins us. Welcome back, Lee. Eu assisti muito ao Ruth, não emo. Remember rest. Please subscribe and hit like button and follow Lee. Por favor, inscreva-se, clique no botão de curtir e siga o Laith em freepalestine.video. Deixe-me começar, Laith, com o que aconteceu no Conselho de Segurança da ONU. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o Conselho de Segurança por adotar sua resolução para estabelecer uma chamada força internacional em Gaza. O que é isso e isso é viável? What is that? And is that practical? Bem, este é o último prego no caixão das Nações Unidas. Voltamos agora à Liga das Nações, concedendo mandatos de ocupação e colonização. Basicamente, encerramos a era pós-colonial e retornamos diretamente à era colonial. Os Estados Unidos conseguiram destruir todos os países árabes e muçulmanos que tinham qualquer capacidade de decisão soberana e que haviam escapado da era colonial após a Segunda Guerra Mundial. Agora não há uma única capital árabe que não esteja diretamente ocupada ou que, por procuração, não seja um instrumento dos Estados Unidos. A queda da Síria, bem, agora podemos sentir seus efeitos, quando esses vassalos árabes e muçulmanos falam abertamente em apoio à recolonização da Palestina por uma potência ocidental. O golpe contra Imran Khan é outro exemplo. A razão pela qual vemos isso hoje, em que o Paquistão, um dos países muçulmanos mais populosos, se não o segundo mais populoso do mundo, está apoiando isso, é por causa dessa mesma dinâmica. É isso que acontece quando a Indonésia é controlada pela CIA. Milhões de indonésios foram massacrados ao longo das décadas para garantir que a Indonésia, o país muçulmano mais populoso, pudesse se levantar e, sem qualquer vergonha, defender isso. Isso também é, veja bem, o voto de não, a abstenção da China e da Rússia nessa questão, o que nos mostra as limitações de depender da China e da Rússia para o trabalho anti-imperialista ou para a libertação dos povos. Desde ontem, ouvi tantas desculpas daqueles que apoiam incondicionalmente a Rússia e a China, dizendo: bem, você sabe, se Mahmoud Abbas, se a autoridade palestina, se todos os estados árabes e muçulmanos estão apoiando isso, por que a China e a Rússia deveriam votar contra? Acho que isso é um claro alerta para nossos irmãos e irmãs latino-americanos que buscam libertação da hegemonia ocidental. A Rússia e a China vão se sentar e assistir se Cuba for novamente ocupada ou atacada para ser ocupada. Eles também vão se sentar e assistir enquanto a Venezuela pode ser atacada a qualquer momento. E se e quando Cuba e Venezuela caírem, também teremos China e Rússia votando pela recolonização desses países. E dirão a mesma coisa aos nossos irmãos e irmãs latino-americanos. Bem, vocês sabem, não podem se libertar sozinhos. Não estão lutando por si mesmos. E vocês, como latinos, estão sempre lutando entre si. Por que a China e a Rússia arriscariam sua posição por vocês? Este é um alerta a todos os nossos irmãos e irmãs africanos que também buscam a libertação. Vocês desentenderam na risquidão. Ela não virá deles. Eles não arriscarão nada por você. Os inimigos da humanidade, os imperialistas ocidentais e os sionistas que os controlam, estão dispostos a cometer genocídio abertamente. Eles estão dispostos a gastar todo o seu dinheiro, seu império de propaganda e sua influência para apoiar uma colônia genocida como a colônia sionista, ou para colocar sionistas no poder na Venezuela, no México e em outros lugares. Mas os nossos supostos novos polos que estão surgindo neste chamado mundo multipolar não estão dispostos a fazer o mesmo. Esses são os fatos. Não há mais como negar isso. Qualquer um que negue que não se pode depender da Rússia e da China é inimigo da libertação. Número 1. Número 2. Deixe-me ser muito claro. Number two, let me be very clear. The Palestinian liberation movement
O movimento de libertação palestino, assim como os movimentos de libertação na Grande Síria, no Líbano, na Síria e no Iraque, sobreviveram a 2 guerras mundiais e à queda de 2 impérios, o francês e o britânico, bem como a queda da União Soviética e ao fim da era da globalização. E agora, com a queda de todos os países árabes e muçulmanos anteriormente libertados, também sobreviveremos a isso como movimentos de libertação. Derrotaremos qualquer força ocupante que venha e toque nossa terra, seja ela israelense, sionista, americana, francesa ou britânica, seja turca, catariana, paquistanesa ou indonésia, elas serão enterradas nas areias da Palestina, nas areias da Grande Síria. Este é um fato previsto que a história já nos mostrou. Nenhuma força de ocupação, por maior que seja, e nenhuma fraqueza ou isolamento do nosso povo na Grande Síria jamais levarão à nossa ocupação permanente. Lutaremos contra qualquer um e contra todos. E sabe, pena dos povos árabes e muçulmanos, pena da China, pena da Rússia, que não consegue se respeitar o suficiente para enfrentar os demônios que nós, como palestinos, suportamos por 80 anos e temos suportado um genocídio há 2 anos. Esses exércitos que a China e a Rússia temem, os americanos, os sionistas e seus poderes financeiros, nós não os tememos. E os derrotaremos com ou sem a ajuda da China e da Rússia. Laith, o que podemos saber sobre a força internacional da qual estão falando? Qual é o objetivo dessa resolução? O objetivo desta resolução é colocar Mahmoud Abbas e seu regime colaboracionista de Vichy no poder em Gaza, derrotar a resistência palestina e dissolver e desarmar os grupos de resistência. Vamos ser muito claros, o Império do Sionismo, governado a partir de Washington, D.C. ou Tel Aviv, tanto faz neste ponto, tem usado todas as ferramentas disponíveis, militares, financeiras e de propaganda, nos últimos anos. Houve mercenários dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, Indoreth, Dominaz. Houve forças especiais dos americanos, britânicos, canadenses, franceses e alemães em solo em Gaza, e eles não conseguiram derrotar a resistência palestina. Portanto, isso não vai mudar as realidades militares no terreno. Vai apenas, sabe, dar alguma credibilidade aos olhos desses imperialistas para realizarem abertamente as ações que já vinham tomando. Agora, como não há uma Síria para defender a dignidade e o autorrespeito, provavelmente veremos a Arábia Saudita enviando forças, ou a Jordânia, ou o Paquistão enviando forças abertamente. Eles já estavam lá, mas agora serão abertos quanto a isso. E também serão mortos abertamente pela resistência. Isso não vai passar sem resistência. Eles não serão capazes de alcançar nada que os israelenses diretamente ou as forças especiais dos impérios já não tenham falhado em alcançar. Eles não podem realizar o que não foi alcançado em 2 anos. Agora, eu acho que, sabe, dado que as coisas estão se tornando mais abertas, sim, estou muito irritado com o que aconteceu no Conselho de Segurança. Mas outra forma de ver isso é que ainda mais foi revelado. Quero dizer, se alguém assistiu ao debate do Conselho de Segurança ontem, eu pessoalmente não consegui acreditar no nível de auto-humilhação que todos aqueles oradores, exceto China e Rússia, demonstraram. Todos eles começaram agradecendo a Trump, o imperador Trump, agradecendo a América por ter trazido isso. Quero dizer, o mais engraçado de todos esses discursos, é claro, foi o do representante americano, que repreendia qualquer um que se opusesse a essa votação, a essa resolução, dizendo, bem, veja, todos os árabes, a autoridade palestina e os muçulmanos estão apoiando isso. Você não pode ser mais católico que o Papa. Deve aceitar o que meus escravos domésticos, meus ex-domésticos árabes e meus escravos domésticos aceitaram, ou estará contra o que o povo quer. Esse é novamente o efeito da destruição da Líbia, da destruição da Síria,
da destruição do Paquistão, países que representavam o respeito próprio árabe, africano e muçulmano. Infelizmente, esses países e seus líderes foram difamados por muitos dos chamados progressistas, anticolonialistas ou libertacionistas do Ocidente, quando essas nações tomaram uma posição. Fico me perguntando agora sobre aqueles que diziam apoiar a Irmandade Muçulmana, afirmando que Turquia, Somália e Catar libertariam a Palestina apenas se a Síria caísse e parasse de abusar da causa palestina. Veja agora. São o Catar e a Turquia que estão pedindo uma ocupação de Gaza em nome dos sionistas e o desmembramento do Hamas, o suposto braço da Irmandade Muçulmana em Gaza. Você mencionou que a China e a Rússia tiveram uma discussão que foi de alguma forma diferente das outras. O que havia na discussão deles que a tornou diferente? O que tornou o argumento deles diferente foi que eles, é claro, apontaram o óbvio. Não há conversa sobre um Estado palestino, nem sobre eleições ou democracia, e nenhuma discussão detalhada sobre como se chegaria a algo assim. Você sabe, falar é fácil. Hoje em dia, falar é fácil. É irrelevante. Temos um genocídio em andamento e um colonialismo explícito sendo levado a cabo pelo Ocidente. Então, China e Rússia podem falar o quanto quiserem. Isso não importa mais para mim. O que importa é a ação. Eles poderiam ter vetado. Não teria prejudicado em nada, certo? Mas estamos como em 1947, quando a Liga das Nações votava pela partilha da Palestina. Naquela época, a China não tinha assento no Conselho de Segurança. China didn't have a seat at the Security Council. China didn't even have a seat at the League of Nations. A China nem sequer tinha um assento na Liga das Nações, mas a União Soviética tinha. E a União Soviética decidiu votar a favor disso. Foi ainda pior do que simplesmente se abster. Os soviéticos votaram antes mesmo dos Estados Unidos para apoiar a criação da colônia sionista. Na época, o argumento apresentado pelos soviéticos, e isso é importante para que nossos ouvintes entendam como um momento histórico, era que durante a Segunda Guerra Mundial, as comunidades judaicas na Europa estavam divididas. A maior parte era anti-sionista, liderada por judeus comunistas do movimento Bund, que travaram luta armada contra os nazistas e foram fundamentais em operações atrás das linhas inimigas, atacando as rotas de suprimento do exército nazista, enquanto este avançava em direção à União Soviética. E quando chegou o dia da votação na Liga das Nações sobre a partilha da Palestina, o Comando Central Comunista, o Comintern, convocou os membros do Bund para lhes dizer como deveriam votar. Mas não conseguiram encontrar um único membro da liderança do Bund vivo. Todos haviam sido martirizados em combate. Nesse momento, os sionistas haviam fundado um partido comunista da Palestina e foram à União Soviética, fingindo, como sionistas, representar todo o povo palestino e os comunistas da região. Disseram, estamos falando em nome dos comunistas palestinos e árabes, e apoiamos a partilha da Palestina. E é por isso que a União Soviética, não tendo mais oradores do Bund para persuadi-los contra o sionismo, votou pela partilha da Palestina. Bem, este é um momento semelhante hoje. Não há liderança árabe que seja anticolonialista ou anti-imperialista, porque todas foram mortas, defendendo o flanco da Rússia e da China na Ásia Ocidental e no norte da África, mantendo a horda do Império afastada da Rússia e da China. E aqui temos a Rússia e a China afirmando que, como a liderança árabe, a liderança vassala do Ocidente, aceita essa recolonização e reocupação da Palestina, de Gaza, eles não vão se opor a isso. Quando eles falam sobre, você sabe, dar algum tipo de poder a Mahmoud Abbas, Laith, considerando a realidade, isso me parece completamente fictício. Não há relação entre o que eles estão dizendo e o que realmente está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. Mahmoud Abbas. Quem sequer considera Mahmoud Abbas o líder dos palestinos? Eu não sei. Como isso é possível? Você está falando sobre retirar o poder do Hamas? Isso não vai acontecer. E como isso seria possível?
Você pode pensar no que aconteceu na ONU, mas a realidade em Gaza e na Cisjordânia é totalmente diferente do que aconteceu na ONU. Eu não sei como será prático para essas pessoas, de alguma forma, seguirem adiante com essa ideia de que a Turquia e o Catar podem decidir o que está acontecendo em Gaza, sem considerar as pessoas que vivem lá, que têm estado sob essa brutal onda de assassinatos, mortes e genocídio pelos israelenses. Como isso é possível? Olha, isso é possível. Claro, nada disso vai realmente entrar em vigor. Quero dizer, eles não vão conseguir ocupar Gaza e nomear Mahmoud Abbas. Mas essa não é realmente a questão. Sabemos que os sionistas e os imperialistas estão desconectados da realidade. Eles pensam de maneiras esotéricas, de fim dos tempos, de Armagedon. É assim que eles pensam. Mas lembre-se, Mahmoud Abbas e a Fatah têm sido colaboracionistas desde o assassinato de Yasser Arafat pelas mãos de Mahmoud Abbas. A injeção de plutônio que matou Arafat veio de Mahmoud Abbas e de seu círculo íntimo, entregue a eles pelos americanos e pelos israelenses. Nas últimas 2 décadas, desde a morte de Arafat, as outras facções palestinas tiveram a chance de expulsar Mahmoud Abbas e o Fatah da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que ainda é, segundo o direito internacional, o único representante legítimo do povo palestino, e não a autoridade palestina. E elas hesitaram, não quiseram entrar em uma guerra civil com a classe colaboracionista. Infelizmente, tanto a Rússia quanto a China convenceram a Jihad Islâmica, o Hamas, a FPLP e a FDLP a não confrontarem Mahmoud Abbas, a autoridade palestina e o Fatah. De fato, lembramos das conferências realizadas em Pequim e Moscou, que reuniram todas essas facções palestinas. E até agora, a diáspora palestina, que atualmente constitui a maior parte do povo palestino, representa 2/3 dos palestinos expulsos da Palestina histórica. 2/3 do povo palestino que estão na diáspora não têm representação, nem dentro desses partidos políticos, nem na Organização para a Libertação da Palestina, nem na Autoridade Palestina. Portanto, se há algo que o povo palestino possa fazer agora, é reiniciar a luta de libertação a partir de fora da Palestina ocupada, onde os partidos políticos tradicionais, que não conseguiram se livrar de Mahmoud Abbas e da Autoridade Palestina, não têm controle. Assim, essas comunidades palestinas na diáspora podem lançar um governo palestino no exílio, podem realizar eleições, podem iniciar um processo de nacionalização para cada palestino na diáspora, e têm a capacidade de fazê-lo. Portanto, se há algo que eu conclamo os palestinos a fazer, é o seguinte: os palestinos no Ocidente, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, deveriam estar protestando nas embaixadas da Autoridade Palestina, ocupando-as, expulsando os representantes da Autoridade Palestina, os colaboradores de Mahmoud Abbas dessas embaixadas e instalando sua própria representação. Eles deveriam realizar um censo de todos os palestinos na diáspora, emitir passaportes e nacionalidade, atuar fora da estrutura existente, revigorar o movimento de libertação palestino e criar estruturas alternativas de representação, onde aqueles capturados pelos sionistas não possam nos representar. Laith, se você fosse expor o básico, quais são os principais objetivos, o conjunto principal de regras que poderiam ajudar o Estado palestino? Quais são as considerações que deveriam ser incluídas em uma resolução da ONU que pudesse ser aceitável para os palestinos? Se você comparasse isso com o que aconteceu no Conselho de Segurança da ONU, quais seriam os pontos que poderiam ter sido considerados nessa resolução? Sim, quero dizer, podemos sonhar com coisas que poderiam ter acontecido dentro dessa estrutura colonial das Nações Unidas. Obviamente, as Nações Unidas deveriam ter retirado o reconhecimento da colônia sionista como um Estado e a expulsado da organização.
deveriam ter votado pela implementação de uma força internacional para derrotar a colônia sionista, não para vir e ocupar Gaza. A ONU deveria ter convocado sanções e um cerco à colônia sionista, e o fim da transferência de armas para ela. Deveria ter readotado a resolução que declarava o sionismo como racismo e, claro, convocado todos a romper o cerco a Gaza e levar alimentos e ajuda. Mas nada disso realmente aconteceria. Para ser muito claro, as Nações Unidas têm sido uma maldição para a maioria dos povos que buscam a descolonização desde a sua fundação. Quer dizer, lembre-se da última... Bem, acho que a primeira força da ONU, além da força da Coreia, foi aquela que ocupou o Congo e foi responsável pelo assassinato de Lumumba e pela recolonização do Congo, que nunca parou, o genocídio do Congo, a restauração do genocídio belga do Congo, sob o disfarce da ONU. Essa força da ONU ainda está lá. Ainda está lá administrando a extração de todos os recursos do Congo e o genocídio de seu povo, para que o país nunca consiga se reerguer. Então a ONU nunca foi uma força do bem. Nunca. Nenhuma vez foi uma força do bem. Foi a ONU que autorizou a ocupação da Líbia. Foi a ONU que autorizou, e aliás apenas um dia antes dessa votação sobre a Palestina, China e Rússia votaram pela continuação do cerco ao Iêmen, pelas sanções ao Iêmen. São a China e a Rússia em quem supostamente devemos confiar. São eles que vão ajudar nesta guerra multipolar. Então, as Nações Unidas são uma farsa. Povos da África, da América Latina e da Ásia que não têm poder militar para se proteger serão as vítimas, e a China e a Rússia assistirão enquanto vocês se tornam vítimas. Eles vão rir de vocês quando não conseguirem derrotar o Império sozinhos e dirão que é culpa de vocês por não conseguirem vencê-los. Talvez, sabe, se continuarmos nesse caminho, mas estou muito otimista. Sinto que meu povo fez o mundo inteiro parar nos últimos 2 anos e abalou o império da supremacia branca como nenhum outro movimento fez. O que fizemos em Gaza nos últimos 2 anos? A resistência de Gaza, a resistência palestina, o eixo da resistência como um todo. O que eles conquistaram não foi alcançado por toda a União Soviética em toda a sua história. Nem pela China, nem por mais ninguém, em termos de expor as estruturas de poder. Mesmo toda a educação sobre o comunismo não educou as pessoas tanto quanto a resistência direta da nossa região. Kerry abriu os olhos das pessoas e revelou essas estruturas de poder, derrotando a máquina de propaganda midiática do Império e expondo tudo. Então, de certa forma, eu sei que ainda vamos derrotar o Império. Mas imagine se os palestinos realmente se rendessem. Imagine se todos os outros grupos e países de resistência do mundo fossem derrotados. Você acha que a China e a Rússia conseguem sobreviver sozinhas? Quero dizer, os Estados Unidos podem simplesmente isolá-las e deixá-las apodrecer atrás de um muro onde não possam comercializar com ninguém. Você acha que o povo chinês pode comer petróleo e gás russos? Ou que os russos podem comer tecnologia chinesa? Se não houver comércio entre a China e a Rússia, é por isso que é tão importante que qualquer pessoa que me ouça e se considere um patriota chinês ou russo, entenda que a Rússia e a China não podem sobreviver neste planeta se o restante do planeta estiver sob o controle de supremacistas brancos ocidentais. A liberdade da China e da Rússia depende da liberdade dos povos da África, da Ásia e da América Latina. E espero que alguém nessas lideranças desperte e faça algo diferente. Estamos de volta à estaca zero, Laith, no Oriente Médio. Vamos ver novas guerras, novos conflitos, novas tensões? Porque me parece que esses árabes... Bem, não sei se você ouviu que a Arábia Saudita está comprando caças F-35 dos Estados Unidos. Eu não sei quem é o inimigo da Arábia Saudita ou quem vai atacá-los. Eles dizem que querem se defender, mas estão gastando muito dinheiro com essas armas dos Estados Unidos e depois nem conseguem usá-las.
Se você olhar para o Oriente Médio hoje, para a Ásia Ocidental, olhe para o Irã, a Arábia Saudita, esses Estados Árabes. Quem vai atacar a Arábia Saudita? Por que é que eles estão comprando essas armas? E eles são sequer capazes de usá-las? Claro que eles não vão poder usá-los. Vão precisar de pilotos americanos para pilotá-los. E claro, parte do contrato do F-35 para todos os países do mundo, não apenas para os sauditas, é que a equipe mecânica que acompanha o avião é toda americana, e você tem que pagar os salários deles. Então o país que hospeda esses F-35s não pode mexer nas entranhas da máquina. É um pagamento contínuo que nunca termina. Número 1. Número 2, acho que a venda de F-35s para os sauditas é, na verdade, apenas uma forma de engordar o orçamento americano. Muito provavelmente, esses F-35s nem vão pousar na Arábia Saudita. Todo mundo vai fingir que os sauditas os compraram, mas na verdade é apenas dinheiro indo para o orçamento americano, sem nenhum F-35 realmente entregue. E o outro pensamento que tenho é que, claro, o F-35 é um fracasso. Ou seja, é um equipamento que não consegue cumprir as capacidades que supostamente deveria ter. Isso me lembra do sistema de mísseis Patriot durante a Guerra do Kuwait contra o Iraque, a Primeira Guerra do Golfo. Eu morava em Riad na época, a capital do Reino Saudita do Inferno. Eu era criança, e me lembro de que pouco antes da guerra, o sistema Patriot estava falido, prestes a ser encerrado, porque seus mísseis, seus sistemas de defesa aérea, foram projetados para atingir jatos. A União Soviética já não existia mais, e não havia muita necessidade de todos os vassalos do Ocidente comprarem mais sistemas de defesa aérea. Portanto, estava falido. Então, o que o Ocidente fez, o que os americanos fizeram especificamente, foi forçar os países do Golfo a comprar todo o estoque de mísseis Patriot que estava parado nos armazéns. E sabe, eu me lembro de sentar e assistir todos os dias enquanto os mísseis Scud iraquianos chegavam. Foi aí que descobrimos o quão ruins esses sistemas realmente eram. Como o sistema Patriot foi projetado como um buscador de calor que segue a turbina de um jato e a atinge, o míssil Scud vinha descendo, e 6 mísseis Patriot subiam e seguiam sua cauda. Então o míssil descendo, e eles iam assim e acertavam se acertassem. E uma vez que um deles atingia o alvo, os outros 5 já não tinham mais um sinal de calor para seguir. Então agora o míssil Scud foi atingido por trás. Ele é redirecionado. Em vez de atingir um alvo militar, vai cair em um bairro residencial. E foi isso que aconteceu. Depois, os outros 5 mísseis Patriot acabariam caindo e causando mais danos do que o míssil Scud. Foi assim que a grande maioria dos soldados americanos morreu durante a guerra entre o Iraque e o Kuwait, vítimas de mísseis Patriot que caíram sobre eles depois de errarem o alvo. É a mesma situação com os F-35. Os F-35 são uma porcaria. Estão sendo repassados aos vassalos que nunca vão usá-los, apenas para pagar por esse limão estragado e colocar dinheiro no orçamento americano. Você ainda está no mudo. You're still on mute. Okay. Don't you think, Leith, that the Certo. preparing for a- Você não acha que eles estão se preparando talvez para um novo conflito com o Iêmen ou o Irã? Porque, se decidirem colocar esses F-35 na Arábia Saudita, com o Catar e todas essas bases na região, podem estar se preparando para algo contra o Iêmen ou o Irã? Porque veja, afinal, eu não vejo a Arábia Saudita sendo capaz de usar essas armas. Sabe, eles atacam. Os israelenses atacam o Catar e nada aconteceu. Você os vê voando sobre a Arábia Saudita e nada aconteceu. Nada aconteceu. Flying above Saudi Arabia and nothing happened. Nothing has happened. Nobody tried to, intercept. Sabe, ninguém sequer tentou interceptar os caças. Como você vê a situação nesse sentido? Você não acha que se eles decidirem vender esses caças e a Arábia Saudita for pagar por eles, vão manter tudo pronto, preparado para qualquer ataque ao Iêmen ou ao Irã, e então os Estados Unidos poderão usá-los? A Arábia Saudita, como você mencionou,
Eu não os vejo muito capazes de tomar decisões reais sobre como usar esses caças. Sim, quero dizer, veja, é claro que ainda vai haver uma guerra no Iêmen. Ainda vai haver uma possível guerra no Líbano, uma possível guerra no Irã. Agora, isso vai acontecer tudo de uma vez? Ter mais F-35s estacionados na região vai fazer diferença? Eu não sei. Sinceramente, não acho, porque veja, os sistemas de mísseis hipersônicos iranianos e iemenitas são capazes de atingir as bases onde esses F-35s estariam estacionados. Dito isso, acho que está claro. Por causa da votação de 2 dias atrás para manter as sanções ao Iêmen, que haverá uma guerra no Iêmen. E claro, China e Rússia não farão nada. And of course, China and Russia will do nothing. But it's also, I think all what we just saw at the Security Mas também acho que tudo o que acabamos de ver no Conselho de Segurança e tudo o que vimos nos últimos 2 anos deveria levar o Irã a encarar com mais seriedade sua intervenção nas disputas internas que ocorrem nos países árabes. Neste momento, o Irã precisa do Ansarullah e do governo em Sanaá para libertar o restante do Iêmen e assumir a posição legítima de ser o único representante do povo iemenita. Até agora, ainda temos esse governo de Edem, que na verdade está sediado em Riad, capital da Arábia Saudita, e é reconhecido pelas Nações Unidas, pela Rússia e pela China como governo legítimo. and Russia and China acknowledged as the legitimate government. Okay, this needs to go. And the only way that can Certo, isso precisa acabar. E a única maneira de isso acontecer é se o Irã intervier diretamente no Iêmen. Ele deve intervir diretamente no Iêmen. Não quero ver o Irã cometendo os mesmos erros que a Rússia e a China, nem dando as mesmas desculpas que a Rússia e a China estão dando. O Irã deve intervir no Iraque, derrotar diretamente os inimigos do Irã no Iraque e ajudar a nomear um governo legítimo e incontestado lá antes que caia como a Síria. Todas essas coisas importantes para refletirmos. Como podemos mudar esse padrão, Happy Tower? Podemos quebrar essa repetição. Can we break the pattern repetition? Can Iran, stop worrying that somebody's going to call it? O Irã pode parar de se preocupar que alguém vai chamá-lo de ocupante ou acusá-lo de interferir nos assuntos internos do Iêmen, do Iraque ou do Líbano, quando o mundo inteiro está intervindo nos assuntos desses países? Quando o mundo inteiro é formado por bandidos e mercenários e você quer ser um padre, isso não funciona. Quando o mundo inteiro é de prostitutas e você quer se chamar de virgem, isso não funciona. Portanto, é importante neste momento que o Irã também aprenda com esses erros e não se surpreenda quando de alguma forma todo o Ocidente, junto com o Golfo, unir seus esforços para derrotar o Ansarullah e retomar o Iêmen. Sanaá é a última capital do mundo árabe que ainda tem alguma dignidade. Então, não a desperdice. O Irã precisa de vozes árabes libertárias para sua própria segurança. Certo? Quão preparado está o Hezbollah hoje? Porque parece que, com o que está acontecendo em Gaza, com o que está acontecendo em todo o Oriente Médio, estamos caminhando para muitos conflitos e eles precisam estar prontos. Então, quão preparados eles estão hoje? Sabe, ontem eu fui para o sul, para uma cidade chamada Mansura. É apenas uma pequena vila na fronteira com a Palestina ocupada, perto de Dakoura, na costa do Mediterrâneo. Os sionistas tinham assassinado o diretor da escola de lá no dia anterior. Bombardearam-no quando ele saía de casa para ir à escola. As crianças fizeram uma homenagem a ele, e toda a cidade também. E novamente, esta manhã, houve um ataque a um carro em Bint Jbeil, mais um civil morto. Então sim, quer dizer, a guerra nunca aumenta por aqui. Houve uma intensificação desses ataques sionistas nas últimas 3 semanas, com até 3 ataques por dia contra alvos civis. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Libanesas, General Haikal, tinha uma visita aos Estados Unidos programada, mas ela foi cancelada por Trump, porque você sabe, dizem que o General Haikal não está beijando o dedo o suficiente. Ele está defendendo a libertação do território libanês.
A força da UNIFIL foi atacada pelos israelenses ontem e anteontem. Um tanque Merkava disparou contra a força da ONU bem ao lado deles no dia anterior. Eles também dispararam metralhadoras e granadas propulsadas por foguete. Propelled grenades. So that shows you, of course, again, how the UN. Isso mostra, é claro, mais uma vez, como a força da ONU nunca vai enfrentar Israel e pode até ser morta pelos israelenses. A força da ONU em Gaza vai ser diferente, aliás. A força da ONU em Gaza terá autorização para atirar nos palestinos, mas não nos israelenses. A força da ONU no Líbano nem sequer tem poder para atirar no povo libanês. Então sim, aqui no Líbano estamos esperando a possibilidade de um retorno às hostilidades totais, uma guerra em grande escala. E desta vez, é claro, não haverá Síria. Desta vez, é claro, os Estados Árabes estão mais dispostos até a se alinhar com os sionistas no que quer que aconteça. Então, o Líbano como um todo está pronto para esta guerra, além de rearmado e reorganizado. Tudo está sendo formado em segredo, de modo que os sionistas não conseguem atingir nenhum dos novos comandantes ou algo do tipo. Veremos o que acontece se essa guerra estourar. A maioria dos analistas está dizendo que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Não tenho certeza disso. Mas se acontecer, será uma guerra diferente da que vimos em 2023-24, e o resultado certamente não está definido. Esta será uma guerra que pode envolver novamente o Irã, o Iêmen e o Iraque. E desta vez, espera-se que todos os membros do eixo da resistência tenham aprendido as lições da última rodada. Como você vê a possibilidade de trazer essas forças bem, você mencionou, da Jordânia, do Egito, não sei. Qual é a combinação de forças em Gaza sobre a qual estão falando? Essas forças vêm de onde? Quais são as nacionalidades das pessoas que vão para Gaza para executar, seja lá qual for o plano de Donald Trump e da resolução da ONU? Quem são essas pessoas? Acho que o rascunho da resolução do Conselho de Segurança não tinha nenhum desses detalhes. E até agora, não ouvimos nenhum desses estados vassalos dizer que vai participar dessa força de ocupação, ou quais forças eles forneceriam. Claro, ouvimos há algumas semanas, quando todos esses países muçulmanos vassalos se reuniram em Sharm el-Sheikh e beijaram a mão do imperador, que a Indonésia afirmou ter 20.000 soldados prontos para entrar em Gaza. Acho que também houve conversas sobre 2.000 emiradenses ou algo assim. Não me lembro do número exato que os paquistaneses podem ter oferecido naquele período. Mas não acho que isso vá acontecer dessa forma. Sabe, acho que os indonésios ou os paquistaneses ficariam com muito medo de enviar suas tropas para Gaza. Quero dizer, eles já ficaram com medo de enviar tropas para o Iêmen. Lembre-se, o Paquistão, a Indonésia e outros foram subornados pelos sauditas para tentar enviar forças e se recusaram porque estavam muito preocupados com a agitação civil em seus próprios países. Se o Paquistão, sob essa junta, essa ditadura militar, realmente enviar tropas para a Palestina, isso vai desencadear uma guerra civil no Paquistão. Tenho 100% de certeza disso. E acho que a junta no Paquistão tem muito medo disso. A situação na Indonésia também não é muito melhor. The situation in Indonesia is not much better either. I mean, part of those colored demonstrations that we saw over. Parte dessas manifestações coloridas que vimos nos últimos meses na Indonésia tinha o objetivo de dizer à liderança do país: "Ei, é melhor vocês seguirem o que estamos propondo para Gaza, ou podem acabar vendo uma revolta da geração Z ou da geração X, ou seja lá como estão chamando agora, que poderia linchar vocês nas ruas, como aqueles chamados manifestantes nepaleses que lincharam a esposa do primeiro-ministro e as esposas dos ministros em plena rua. Esse é o tipo de ameaça que os Estados Unidos fazem a qualquer líder no mundo que acha que pode ser minimamente soberano. Então não sei o que vai acontecer na Indonésia. So, I don't know what will happen in Indonesia. Definitely there is
Definitivamente, há fortes sentimentos pró-Palestina na Indonésia. Até agora, toda a oposição ao Estado tem sido, sabe, exceto em Timor-Leste e Papua, não houve resistência armada na Indonésia desde o assassinato de Sukarno e a morte de membros do Partido Comunista. Então veremos o que acontece por lá. Mas acredito que, no fim, os Estados Unidos terão que enviar suas próprias tropas abertamente. Eles não podem depender desses estados. Eles só queriam a aparência de legitimidade de ter esses vassalos árabes e muçulmanos aprovando o plano, para poderem afirmar que falam em nome dos árabes e muçulmanos como potências coloniais. Acho que esse é o problema, Laith. Esse é o problema. Afinal, se virmos tropas americanas ou ocidentais indo para Gaza, isso seria extremamente problemático. Elas poderiam ser usadas contra o Líbano, poderiam ser usadas contra a região. Não dá para falar de Gaza sem considerar o que está acontecendo no sul da Síria, no sul do Líbano. Está tudo interligado. E se você não está lá para lidar com a questão principal, junto ao governo israelense, não vai resolver nada. Não vejo isso acontecendo. Não tenho esperança no que está acontecendo. Eles não vão conseguir nada e estamos caminhando para mais conflitos. E seria ótimo ver soldados americanos mortos nas areias de Gaza, como os vimos mortos nas areias de Beirute em 1982. Talvez ter soldados americanos, britânicos e franceses mortos diretamente em batalha aqui leve o público americano, britânico e francês a se levantar contra as ditaduras que os governam, essas elites sionistas que desperdiçam o poder de seus países para manter esta colônia. Espero que venham. Na verdade, quero que venham. Eu, como palestino, como árabe, estou cansado de ter que lutar contra os supremacistas judeus, servos da casa. Quero ver o mestre no chão. Quero chutar o mestre na cara. Estou farto de ter que lutar contra esquadrões da morte wahhabitas sauditas. Venha, mestre, venha. Vamos ver como você sabe lutar. Sabe? Come, master, come. Let's see how you can fight. Can you achieve what your Zionist and Wahhabi... Você consegue alcançar o que seus escravos domésticos sionistas e wahhabitas não conseguiram. Venha, venha. Vamos te mostrar o que significa ser um homem de verdade, ser verdadeiramente soberano. Vamos ver. Ou será que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido vão recorrer a matar crianças porque são todos covardes, como seus esquadrões da morte sionistas e wahhabitas? Acho que agora é bom que as coisas estejam às claras. E será ainda melhor se todos tiverem acabado com esse papo liberal. Se todos entendermos que estamos agora em uma era colonial completa, 100%. Todo esse discurso sobre multipolaridade, globalização, coexistência, acabou. Acabou. Não há multipolaridade quando os Estados-membros podem colonizar abertamente países. E espero que esse despertar se espalhe por todo o planeta, para que todos possam entender o que nós já entendemos aqui no terreno. Muito obrigado, Laith, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre, irmão. É ótimo estar com você, Nima. Até a próxima semana. Vejo você na próxima semana. Bye-bye. Tchau.